Então, bom dia a todos. Mais um encontro. Ai, cadê o papel que eu anotei, Cris? Não vou saber fazer essa leitura. Então, 208 encontro geral de todos os livros que a gente já leu até agora. Então, já nos encontramos 208 vezes. Olha só. E deste livro é o 16º encontro. A leitura de hoje vai ser a Nina que vai fazer, mas antes disso eu vou ler um verso. Germinam as plantas na noite da terra, crescem os brotos pela força do ar, amadurecem os frutos pelo poder do sol. Assim germina a alma no relicário do coração. Assim cresce o poder do Espírito na luz do mundo. Assim amadurece a força do homem no fulgor de Deus. O Rudolf Steiner. Então, Nina, nós vamos ler. Cadê aqui que eu perdi Para mim está marcado o quarto capítulo, alguns fenômenos observados, e seria na página 34, Alma da Consciência e Oração. Isso. É isso Muito mesmo? bem. É isso mesmo, Nina. Então, vamos lá. Alma da Consciência e Oração. Normalmente, a alma da razão e da índole faz a sua oração, faz da sua oração uma sessão de pedidos a Deus, ou a Cristo, ou a outra divindade, pedidos impulsionados pelas suas necessidades materiais ou espirituais. Os beligerantes pedem a vitória sobre o inimigo. A criança pede a Deus uma bicicleta. O pai pede uma moto. A mãe pede uma nova geladeira. E assim por diante. Trata-se do ego pedindo favores para si ou para os seus. A alma da consciência leva a uma postura diferente na oração. Ela manifesta a gratidão pela vida, pelo amor que consegue sentir, pelo milagre da existência, e aceita de bom grado tudo o que o destino lhe apresenta. Por mais difícil que possa ser, sabendo que faz parte de seu processo de aprendizado e desenvolvimento. E aí a gente só para comentar, se tiver algum comentário, porque aí a gente vai entrar no outro tema que é um pouco mais extenso, né? Realmente é um processo de amadurecimento, né? de, de, de reconhecimento de tudo que a gente já recebeu, né? Que É. se torna uma devoção. Que é o que leu anteriormente da reverência, né? Quando você aprende a reverenciar. E aí você consegue fazer isso, consegue agradecer. Mas nem todo mundo, se a gente olhar ao nosso lado, está nesse lugar aqui, dessa postura de manifestar gratidão pela vida. Olha quem está do lado, né? Às vezes algum familiar, algum amigo, algumas pessoas, o quanto elas não conseguem olhar e fica só num lugar de lamentação, né? Uhum. Lamentação, muitas vezes olhando para um passado, olhando para trás, e aí eu não consigo olhar para frente e agradecer. Olhar para trás para para ver tudo o que passou e poder olhar para frente. Então essas pessoas ficam muito no olhar para trás. E a vida anda como se elas estivessem assim, e a vida correndo aqui.
Então elas não conseguem ter gratidão por tudo que passou. E nessa alma da razão e da índole, a gente, ele falando aqui, né, os beligerantes pedem a vitória do inimigo. Eu lembrei do futebol, que está mais próximo de nós, né? Cada um reza pedindo que o seu time ganhe, né? Tá nesse lugar, né? Então, o ego, isso é Não bem faz forte. sentido nenhum, né? Oi? Não faz sentido nenhum, né? É. Cada um rezar pro seu time. O ego pedindo favores para si e para os seus. É muito verdadeira essa frase, né? Quanto que a gente não fica nisso? Muito bem, agora a gente já sabe o que precisa na alma da consciência desenvolver, hein? A gratidão pela vida. E agora a gente vai entrar no quinto, dentro dos fenômenos observados, sobre o egoísmo. Impulsos sociais e antissociais do homem. A questão social não terá solução ou resposta sem um conhecimento mais profundo da natureza humana. O homem é egoísta e, por essa razão, não consegue ter uma imagem real de si mesmo. Ele sempre vive em um mundo ilusório quando se trata dele mesmo. Para o homem, é difícil entender que ele é metade ser social e metade ser antissocial, e que o antissocial luta com o social no intuito de ganhar a supremacia. Vamos observar o pensar, o sentir e o querer do homem no que diz respeito à questão social. O pensar é uma poderosa fonte para o nosso lado antissocial. O homem pensante é antissocial. Uma relação adequada de homem para homem é possível apenas quando dormimos, pois somente nesse estado somos um ser social em nosso pensar. No momento em que acordamos, desenvolvemos no pensar impulsos antissociais. Podemos ser chauvinistas, nacionalistas durante o dia, mas à noite, ao dormir, permanecemos com aqueles que mais detestamos, principalmente com o espírito do povo deles. O sono é um compensador social. Uau, eu nunca tinha ouvido falar nisso, que durante o sono a gente se encontra principalmente com o espírito do povo a quem a gente tem antagonismo. É isso É mesmo? interessante, né? Olha isso. Quer dizer, no sono você pode construir pontes que conectam todo o mundo, porque não tem essa separação no sono, né? Estão todos no mundo espiritual. Muito, muito doido, né? Porque durante o dia eu posso estar numa guerra, soltando mísseis para o meu inimigo, e à noite eu me encontro. É muito louco. Outra corrente antissocial é aquela que, em nosso subconsciente, quer fazer o outro dormir em seu pensar. Isso não entra em nossa consciência comum, mas atua no homem como impulso antissocial. No fundo,
Cada pessoa que encontramos se torna um inimigo em nosso pensar. Diante do outro, precisamos proteger nosso pensar, o que nos torna antissociais em alto grau. Isso implica que somente por meio da educação e de uma severa disciplina interior podemos nos tornar sociais em nosso pensar. Sem o conhecimento desses fatos, não temos a mínima condição de abordar a questão social de maneira frutífera. Mas o homem não tem a inclinação de aceitar esse autoconhecimento e, quando o faz, ainda recorre ao subterfúgio de achar que ele é uma exceção. Acrescente-se a isso, o homem da quinta época pós-atlântica baseia o desenvolvimento da alma da consciência no pensar, o que reforça o antissocialismo ao máximo. Esse é o pensar, não é o pensar que o Steiner fala, né? Porque é o pensar que é de passado. Então, quando Porque ele não é um pensar. fala, nesse início ele vai começar a dizer que o homem, o ser humano, ele é ao mesmo tempo social e antissocial. E que essa é uma dualidade, é uma condição da existência. Então, e que ela alterna essa dualidade, vai entre sono e vigília, né? Entre social e antissocial. O sono torna ele social porque é no sono que os seres humanos se conectam de forma verdadeira. Quando ele diz, eu encontro as pessoas que são meus inimigos, encontro principalmente os povos ali no sono, porque o sono nos torna verdadeiros. Mas o estado de acordar, de vigília, é onde emergem essas forças que me separam do outro. Então, são forças antissociais. Ele fala aqui da. é, ele diz aqui que eu me lembrei de uma historinha que é dessas correntes que estão o tempo inteiro dentro de nós. E eu não sei se vocês conhecem uma historinha, eu conheço ela como uma história do índio, outros têm história de anjo, mas diz que dentro de nós temos, vou dizer do anjo, que é a nossa linguagem, dois anjos, um anjo bom e um anjo mau. Nessa linguagem a gente pode falar um anjo social e o outro anjo antissocial e que eles vivem brigando o tempo todo dentro de nós, né? E aí vem uma pergunta para isso: quem vence essa luta? E a resposta que é dada a essa questão é: quem eu alimento mais? Mas, Quem eu alimento mais? Então, faz parte da natureza essa dualidade, né? A natureza ela é dual, é dia e noite, é o bom e o mal. A natureza é dual, faz parte, né, disso. A unidade está em cima, no sono. Olha, quando a gente está no sono, que a gente se torna verdadeiro. Então a gente está uno com todos. Mas quando está aqui na vigília, tem essa separação. E aí ele vai falando agora nas instâncias da alma, nos três níveis da alma. E começa a falar aqui do pensar, que essa reforça, né, esse antissocialismo no pensar. Por quê?
depois, não sei se ele vai falar, no encontro com o outro, eu adormeço, né? O que que tem isso? No encontro com o outro, se a gente ficar olhando aqui, esse estudo, cada um está no seu próprio pensamento. Cada um, eu vou conversar com o outro, eu já começo a pensar. Ele diz, isso é forças antissociais. Eu não estou no encontro verdadeiro com o outro ali, presente, olhando, estando com o outro. Eu já começo a usar esse pensar. Uhum, Então, o pensamento, o pensamento, o sentimento e o querer são as três forças da alma. Ela fala, são forças antissociais. E aí ele vai explicar uhum. agora o sentir, de que Sentir. forma que o sentir é, é, também gera, né, é, essa separação do outro, né? Então, o que que a gente precisa no pensar? Ter uma autodisciplina, e aí ele fala aqui do autoconhecimento, né? Um Hum, autoconhecimento e um desenvolvimento interior exige muito para que você esteja ali presente, presente de fato com o outro, e não quantas vezes eu estou com o filho, eu estou com o marido, eu estou nas relações e o meu pensamento, ó, está do outro uhum. lado. Eu não estou presente. Então, eu estou nessa separação com o outro. Essa é uma força antissocial nesse aspecto. Então, vamos ver o sentir. O sentir do homem, para homem, possui características curiosas. Ele nos fornece uma sensação equivocada a respeito da outra pessoa. Em nosso subconsciente, emerge uma sensação equivocada que devemos combater. Quem conhece a vida pode observar que pessoas que entram em contato com outras sem real interesse têm a tendência de falar negativamente sobre terceiros. O nosso subconsciente tende a falsificar a imagem que temos do outro, porque ele se baseia na simpatia ou na antipatia. À medida que conhecemos uma pessoa, percebemos que devemos corrigir a nossa imagem substancialmente. Não existe um julgamento válido baseado na simpatia ou na antipatia. Em nosso pensar, a vida nos leva naturalmente a nos defender do pensar dos outros, o que nos torna antissociais. Em nosso sentir, a vida nos conduz naturalmente a um julgamento baseado em antipatia ou simpatia, o que nos torna equivocados a respeito do outro. De homem para homem, o querer é resultado de simpatia e antipatia elevado à atração ou aversão, o que se manifesta em comportamentos e atos, os quais revelam o grau do amor existente na interação. O egoísmo é profundamente arraigado na natureza humana e é possível observá-lo, inclusive, no reino animal. Dois machos lutam pela posse de uma fêmea, dois urubus brigam pela posse de uma carniça. O galo mais forte espanta todos os concorrentes a fim de ser o dono do galinheiro. Ultimamente, tenho ouvido repetidamente uma expressão que mais parece um dos modismos que aparece e desaparece. Ela diz o seguinte: o empreendedor deve ter instinto animal.
Essa me parece uma expressão muito infeliz. Se o empreendedor se deixar conduzir pelo instinto animal, todas as suas percepções da realidade se darão por meio do óculos do instinto animal, e as interpretações dos fatos percebidos não possuirão a necessária objetividade. Com uma boa dose de altruísmo, a fim de servir ao cliente e descobrir as reais necessidades dele, buscando sua plena satisfação, o empreendedor certamente terá mais sucesso a médio e longo prazo e construirá um futuro melhor para todos os envolvidos. Já o egoísmo o deixará cego, pois ele enxergará apenas a si mesmo e aos seus objetivos pessoais. O altruísmo é uma necessidade eminentemente humana. O egoísmo nos puxa para a esfera animal. O cultivo do altruísmo exige um estado de atenção constante sobre nossos próprios impulsos. Então, fiquemos acordados. Aí tem uma figurinha, que eu não sei se todos estão com o livro, que tem uma figurinha aqui que é ideais, o altruísmo, o eu superior. Não sei se a gente Então, mostra é eu superior, fazer. ideais. Aí, altruísmo. Aí vem o eu, a alma humana, o ego, o pensar, o sentir e o querer. Aí tem o corpo, os impulsos, o egoísmo. E isso leva novamente a essa figura central. Mas na outra página ele explica melhor esse quadro. Então, vamos lá. O esquema quer ilustrar como o altruísmo é resultado de um conjunto de ideais humanos emanados do eu superior, quando o egoísmo é um conjunto de impulsos naturais que emanam do corpo. Todos temos o anjo e a besta dentro de nós. Olha o que você estava falando. A E nossa atuação e o nosso destino dependem da nossa habilidade para captar as mensagens de nosso eu superior e a capacidade de tomar e conduzir nossos instintos e impulsos a fim de criar o equilíbrio entre ambos. As indicações de Rudolf Steiner fornecem valiosa contribuição para a didática de um futuro treinamento do altruísmo. muito bem. Comentários? É só para a gente ficar bem acordado, porque tudo acontece em nós, na nossa alma, que é o que esse esquema mostra, né? O que vem do mundo superior e o que vem aqui do nosso corpo físico, né? Isso. Então é conosco. Sempre foi, né, Cris, conosco. Mas precisamos, como você disse, estar acordados. É, quando ele fala a partir do sentir, né, que a gente julga o outro, né, por simpatia, e antipatia, aí a gente vai criando também forças antissociais a partir desse lugar, né? É, mesmo quando a gente cria uma relação de afeto, com o tempo muitas vezes tem críticas, tem ressentimentos, e aí, se a gente não cuidar, isso vai
crescendo dentro de nós, né? A crítica e o ressentimento, e a gente deixa de olhar para o outro como ele é e começa a olhar com os nossos julgamentos, com as nossas críticas, com tudo que a gente faz, deixa de olhar para o outro. Né? Então, assim, como que a gente pode corrigir essa imagem que a gente formou do outro, porque não necessariamente o outro é? Veja, as relações interpessoais, começa assim, o outro a gente já tinha falado, o outro é o sol da minha vida. E começa com essa imagem do outro, que é aquela imagem que eu faço, mas eu de fato eu estou olhando para o outro, o apaixonar-se pelo outro é um impulso antissocial, porque eu vejo o outro dentro daquilo que eu quero ver. Quando passa um pouco esse encantamento, olha a palavra que as pessoas usam, o encantamento, passa aquele véu, né? E eu vejo o outro real, e aí eu entro nesse julgamento, na crítica, eu falo, essa não é a pessoa que eu conheci. Será que não é? De fato, ou eu que estou agora tirando o véu daquela pessoa e vendo ela. E aí, até que ponto eu também não estou julgando o outro a partir dos meus, das minhas crenças e dos meus valores? O sentir traz essa reflexão. Então, como que a gente pode corrigir essa imagem do outro, desenvolver um pouco esse aprofundamento no contato com o outro antes do julgamento? E no querer, ele vai também resultado da simpatia e antipatia, mas levado à atração ou aversão. Olha só. E não Isso é é. importante, Márcia, para não ter nem simpatia nem antipatia. Só vai conseguir ver a realidade quando você sair dessa simpatia e antipatia, né? Isso. Só consegue ver isso. Porque se a gente olhar, a sociedade hoje está vivendo o tempo inteiro nessa força antissocial, no falso amor. Não é o amor pelo outro. Veja, eu estou matando o outro. Então eu não tenho. É um falso amor que eu tenho. Eu não tenho amor pelo ser humano que está ali na minha frente. Eu tenho um amor por mim mesmo. E quando ele deixa de atender a minha necessidade, eu quero destruir o outro. Isso é uma força antissocial tremenda que a gente está vendo o tempo inteiro aí, que exclui o outro, que mata o outro. Uhum. Tudo bem, é bem profundo esse pedacinho, só para a gente ficar bem acordado. Tem bastante exercício para a gente fazer, né? Cotidiano. É. Se a gente olhar, a gente no nosso cotidiano, a gente encontra o tempo inteiro situações em que a gente pode olhar. Essa minha atitude, só, e quando ele fala do autoconhecimento, que só através do autoconhecimento a gente vai poder mudar isso, é porque através desse autoconhecimento eu vou estar acordada. Eu vou o tempo inteiro perguntar: essa minha atitude foi uma atitude social ou uma atitude antissocial? Uma atitude em que eu tenho é, é, a empatia pelo outro, eu reconheço a humanidade do outro,
ou tem a ver com essa força antissocial que é eu quero satisfazer o meu ego, eu quero satisfazer a mim, né? Isso está a serviço da minha necessidade, e aí eu não estou nem aí com o outro. Essa é a força social e é essa força que o tempo inteiro, como essa história do anjo bom, anjo mau, que eu contei, tá, essa dualidade está em nós o tempo inteiro. Veja, ele até dá o nome. Temos o anjo e a besta dentro de nós. A nossa atuação e nosso destino, olha o que ele fala. A nossa atuação e nosso destino depende da nossa habilidade para captar as mensagens do eu superior e de domar esses instintos e impulsos para criar esse equilíbrio. O, o Gerhard Reich tem uma imagem aqui que traz isso perfeito, né? É a imagem de três cavalos que representam. Deixa eu ver se eu encontro aí, enquanto vocês estão falando um pouquinho, se vocês falarem um pouquinho, eu vou ver se eu encontro essa imagem que ela representa. Me dá 2 minutos. Tá, a Eu gente vou pode falar então. Carla, a Cris, assume falar. aí. Não, aproveitando, né, esse assunto, eu estava lembrando de uma coisa que eu ouvi que leva para um lugar macro, né? A gente está falando do indivíduo aqui, como aqui a gente atua nesse lugar. Um astrólogo, um americano, estava falando sobre os ciclos planetários, né? Ele estava falando sobre as guerras lá, Não está. sobre os Estados Unidos, e ele estava falando que, assim, a cada 11 anos, é como se eles inventassem uma guerra, que eles percebem que o mercado interno está ficando parado, não tem tanta variação, né, valorização. Então, o governo começa um movimento de iniciar uma guerra, porque aí movimenta a indústria bélica, construção civil, né, exportação, enfim. Eu ouvi isso assim, fiquei chocada, É, porque nesse lugar, né, que vocês estão falando, assim, eu não enxergo o outro, né, não penso o que vai acontecer com aquela nação, né, mas eu preciso cuidar de mim aqui, né, preciso ver como é que eu vou crescer, enfim, uma coisa achei muito chocante, assim. Interessante. Eu não achei aqui a imagem, mas depois eu vou mandar para vocês, porque é uma imagem linda que tem essa representação, que são três animais, cada um cada cabeça de animal está indo para um lugar, né? Um para a direita, um para a esquerda e outro para o centro. E atrás dessa imagem tem um globo, né? Representando a Terra e um ser em cima. E se vocês olharem bem para essa imagem, né? É esse ser que uma mão está aqui no alto. É assim. E a outra segurando as rédeas desses animais, onde cada um vai para um lado. E essa imagem representa o pensar, o sentir e o querer que estão cada um querendo ir para um lado, mas é a força desse eu superior que vai poder conduzir essa imagem, né, essas três instâncias da alma com essas rédeas, mas conectado. Tem uma mão que está aqui no alto, sabe? E a outra segurando essas rédeas. Ela é a imagem perfeita para expressar isso aqui, sim. sabe, esse processo. Porque, e é uma imagem que a gente usa com essas imagens do Gerhard Reich como meditativas, uma imagem de meditação para isso, para equilibrar essas forças do pensar, sentir e querer, né, nesse sentido. Porque só assim, quando a gente se conecta com o eu superior, é o que ele traz aqui, ó.
A nossa atuação e o nosso destino dependem da nossa habilidade para captar as mensagens do nosso eu superior e da capacidade de domar e conduzir nossos instintos e impulsos a fim de criar o equilíbrio entre ambos. Sim. É nesse lugar é, que a gente se encontra agora. Deixa eu ver Eu se eu estou encontro a imagem dele da que eu Terra ser harmonia através do conflito, né? Esse conflito exatamente esse conflito que a gente precisa tentar harmonizar isso dentro de nós, né? Todas essas forças. essas forças precisam ser, sim, harmonizadas, porque se a gente não harmoniza, tá isso, a gente está entregue a elas. As forças, né, do corpo, como ele traz aqui naquela imagem, e são essas forças do corpo que vão conduzir, veja, o corpo leva aos impulsos, simpatia, antipatia, tudo gerado, ligado no corpo julgamentos, críticas, ressentimentos, mágoas, e aí isso é o passo para o egoísmo. Enquanto se eu estou conectado ao meu eu superior, eu estou conectado aos meus ideais e isso me conduz ao altruísmo. É nesse lugar. Registrar os ideais é importante, né? Você ter muito claro quais são seus ideais, quais são seus valores. Exato. Vamos em frente? Vamos em frente. O egoísmo. Por meio do desenvolvimento interior, o corpo astral do discípulo começa a se independizar dos outros invólucros e a manifestar suas características peculiares. O corpo astral começa a se indispensar dos outros envoltórios, ou seja, os outros, se, do corpo físico e do corpo etérico. Né? Mas quais são as características peculiares do corpo astral? Bem, meus amigos, muitos já ficaram chocados com a minha afirmação, mas a característica mais peculiar do corpo astral na Terra é o egoísmo. É o desejo de querer se isolar do resto do mundo e ficar apenas consigo mesmo. Para o corpo astral seria péssimo, seria uma falha ele não poder se compenetrar com a força do egoísmo. Ele não poder dizer a si mesmo: eu quero alcançar tudo por mim mesmo. Eu quero aproveitar todo o meu trabalho para mim e cuidar de mim mesmo com todo zelo. Essa é a disposição certa do corpo astral. Levando isso em conta, é possível avaliar os perigos que um desenvolvimento interior pode trazer quando tentamos independizar o corpo astral do resto do organismo. Esse fenômeno pode ser observado em muitos círculos esotéricos, nos quais se fala bastante sobre altruísmo, mas nos quais, na realidade, floresce o egoísmo. Costuma-se falar mais sobre princípios onde eles menos existem. Deveríamos falar sobre amor à humanidade o menos possível, pois esse é um conceito a ser seguido naturalmente, sem ser propagado de modo especial. Surge então a pergunta: como combinar a necessidade de amor à humanidade com o fato de o corpo astral ser o egoísta absoluto? Tinha a pergunta: como combinar a necessidade de amor à humanidade
com o fato de o corpo astral ser o egoísta absoluto? Vamos partir de exemplos concretos da vida cotidiana, em que o egoísmo se expande para objetos maiores. Podemos olhar para a relação de uma mãe com seu filho e verificar como o egoísmo se expande dela para ele. Quando o filho é atacado, a mãe vira uma fera e sente como se o ataque fosse contra ela. O seu self é ampliado para o filho. Nesse exemplo, verificamos como a mãe inclui o filho no próprio self. E não podemos imaginar coisa melhor para a ordem do mundo do que ver o egoísmo incluir outros seres no próprio self. E com isso, ampliar a abrangência para outros seres. Podemos verificar como o egoísmo deixa de apresentar seu lado negativo na medida em que incluímos os outros no nosso self. As mães, quando expandem seu egoísmo para a criança, encaram-na como sua propriedade. Elas fazem como o corpo astral tem tudo a ver comigo, para mim, por mim. Podemos escolher um exemplo mais trivial do que o amor materno. Podemos pensar em um homem que ama sua fazenda, seus campos, suas instalações, seus empregados, tanto quanto ama ao seu próprio corpo. Ele os encara com como a extensão de seu próprio corpo. Ou em uma dama que ama seu vestido, tanto quanto ama o que pertence ao próprio corpo. O self se expande sobre as coisas ao redor, de modo que ele cultiva, protege e cultiva aquilo que ele cobre com seu egoísmo. Isso pode ser algo muito positivo. O que se chama amor pode ser algo muito egoísta. Ao olharmos para a vida cotidiana, podemos verificar quantas vezes aquilo que chamamos de amor é puro egoísmo. Por outro lado, um egoísmo expandido para além da pessoa pode ser bastante altruísta quando ele protege, cultiva, defende o que lhe pertence. Esses exemplos mostram que a vida não pode ser fixada por conceitos. Falamos de egoísmo e altruísmo e podemos desenvolver belas teorias a respeito. Mas a vida real destrói a fixação em sistemas, porque quando o egoísmo se expande para além da pessoa, quando o interesse se expande para dimensões cada vez maiores, o egoísmo se torna altruísmo. O corpo astral se deixa caracterizar como egoísta. A consequência disso é que cada desenvolvimento interior que torna o corpo astral independente do resto do organismo deve tornar o interesse do discípulo cada vez mais amplo. Quando o corpo astral deve ser independizado, o interesse dele deve expandir-se para toda a humanidade e para a Terra toda. Os interesses da humanidade devem tornar-se nossa causa, independentemente de parentesco, propriedade e família. Quando temos em nosso corpo astral interesse por todos os eventos terrestres, não apenas os do nosso tempo, mas os de todos os tempos, podemos nos entregar ao egoísmo de nosso corpo astral. Mas a condição é que os interesses da humanidade
se tornem nossos interesses. GA 145, AIA, 26 de março de 1913. Vamos Tradução parar. livre. Isso. Vamos parar um pouquinho aqui. E aí, Está quase fazendo aniversário essa palestra, né? é É 26 mesmo, de março, nós 26 de estamos. março. A gente pode até completar, deixa eu ver se vai terminar. Pode completar até o final ela, ó. Vamos terminar essa partezinha. O altruísmo é um conceito que pode ser interpretado de várias maneiras. Daremos uma interpretação diferente a ele dependendo do nosso ponto de vista. Se filósofo, religioso, espiritual ou social, utilizaremos o conceito espiritual social como em toda a abordagem da escola do altruísmo. Aí tem uma espécie de uma tabelinha. Você tem egoísmo, fechar-se em si mesmo. Altruísmo, abrir-se para os outros. No egoísmo, isolar-se. No altruísmo, conectar-se. No egoísmo, desinteresse. Altruísmo, interesse. E o pensar fica aqui no meio. Porque pensar, desinteresse e interesse. Apatia é o sentir. Então, apatia ou empatia. E no querer tem usurpação no egoísmo e doação no altruísmo. E no egoísmo tem ausência, no altruísmo tem presença. Nossa, quando a gente está presente, a gente está sendo altruísta. O egoísmo acontece espontaneamente na natureza humana atual. O altruísmo precisa ser exercitado. Ele é o indicador do grau de dignidade humana existente em uma sociedade. Quer parar aqui? Vamos, porque já são 9h24, a gente tem só mais 6 minutinhos, aí a gente abre para comentários. Muito bem. O que que chama a atenção de vocês nesse texto? Eu acredito que quando a gente está na atitude altruísta, a gente se sente mais confortável, né, do que quando está no egoísmo. Deve dar um conforto interno, porque quando você se sente egoísta, dá um desconforto, não dá? Então, esse desconforto, será que as pessoas percebem isso internamente? Talvez percebam o vazio na alma, né? Talvez percebam a depressão no corpo, talvez percebam, né? Vão percebendo que eu preciso de algo mais. Que é né, dentro do próprio autodesenvolvimento, né? A vida vai pedindo que a gente olhe cada vez mais para isso, né? Abrir-se para os outros, se conectar, o interesse, a empatia, a doação e a presença. Ao longo da vida, algumas pessoas começam a caminhar para esse lugar. Não que são, a gente pode eleger poucas pessoas que a gente diz que são altruístas de fato, né? Quando a gente olha, por exemplo, para personalidades, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. E aí a gente olha hoje atual, o que a Cíntia trouxe nessa das guerras, o que produz o nosso atual presidente dos Estados Unidos. A gente tem duas forças aí, duas dualidades aí.
olhando eu quero conquistar, né? Eu quero ter, né? Muito do ego ainda, né? Muito desse lugar desse ego. Eu quero ter, o que você tem é meu. Eu não olho para aquelas pessoas, para a humanidade que está ali. Não olho. Diga Maria de Lourdes. Olá, bom dia. Bom dia. Desculpem eu estar sem câmara, mas eu vi o quão interessantes são as comparações e as explicações que ele dá da extensão do amor materno para o filho e aquelas comparações todas. E percebo também o quão altruísta e coerente foi com esta escrita que ele tem o Daniel Burkhardt, não é, na vida dele. Então, não é qualquer pessoa que pode escrever desta maneira. Sim, Provavelmente só pessoas que vivenciaram as coisas como. Pronto, e nós vemos pelas obras feitas por ele que tudo aquilo que ele escreve é muito coerente com aquilo que ele nos passa, não é? uhum, Achei isso muito interessante, sim, ouvir isso. Obrigada. sim, Gostei da sua observação, Maria de Lourdes, é verdade. Ele fala com propriedade, né? Não é sim, uma coisa de fora, ele vivenciou isso, né? Ele praticou, né? sim. Esse exemplo das mães, você chamou bem a atenção, é o mais puro, né, desse egoísmo. Muitas vezes eu fiquei aqui pensando nesse exemplo, né, é, quando é que algumas mães entram para outra polaridade do altruísmo? Às vezes, quando alguma tragédia acontece com o seu filho, por exemplo, o filho morre por alguma situação, e aí ela abraça aquela causa, e aí ela faz daquilo algo para a humanidade, né, para isso. Então, sai de si e daquela dor, e aí ela vai para essa outra polaridade, né, desse altruísmo, de se abrir para os outros e não ficar focada, né, do seu próprio filho. Quem é mãe sabe, né? Mexe, pisa no calo do seu filho para ver a fera que desperta, né? Em si entra, que são essas polaridades que a gente realmente vive, né? É, e é uma boa forma de falar desse, né, do egoísmo. Então, a gente muitas vezes, quando tem esse amor aqui que ele está se referindo, da fazenda, disso, esse amor está muito ligado ao amor próprio, né? Não está ligado ao amor pela humanidade, ao se abrir para os outros, ao se conectar com os outros. É um amor que é disfarçado de um amor por si mesmo. Ele até ele fala interessante desses muitos círculos esotéricos. Se fala bastante em altruísmo, mas o que floresce ali é egoísmo. Olha isso. Não é o que a gente mais vê nos círculos esotéricos, naquele que é o guru, né? Aquele que eu amo, aquele guru, aquela entidade, ou aquele pastor, aquele padre, aquela seja lá o que for, e o que, que tem atrás, onde floresce o egoísmo ali, dentro dos círculos esotéricos. Isso é interessante da gente pensar também. Uhum. Muito bem. Durma com um barulho desse, como diz o ditado, né? Durma com um barulho desse. Bom, nós vamos dormir com esse barulho até a próxima semana.
Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Lourdes. Bom outono e boa primavera para nós. Bom dia. Bom dia e bom Bom final de dia. semana. Bom final de Bom fim de semana. Boa semana. semana.